Amados irmãos, amados amigos, que a bondade e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em nossos corações, em nossas vidas, com o Espírito Santo nos dirigindo, nos orientando e nos ajudando em tudo. Amados irmãos, nós temos que continuarmos orando. É a nossa arma. É a nossa arma. Um certo pastor fazia compras já há anos, tirava uma certa quantia do seu salário, não salário da igreja, que ele não tinha e não queria salário da igreja, e se comprava essa quantia em alimentos e distribuía com as pessoas mais humildes, não só da igreja muito poucos, mas na maioria, pessoas outras que recebiam esse auxílio, essa ajuda. No mês de janeiro, quando esse pastor foi às compras, aquelas compras que ele fazia entre 450 e 500 reais, sempre variava de poucos de preço, subiu para 600 reais. E este mês este pastor foi fazer estas compras e aumentou o preço para 750. As mesmas coisas, as mesmas quantidades, os mesmos itens, e olhou e observou que havia uns 5 funcionários remarcando tudo que tinha. Impressionante a agilidade que os rapazes tinham com aquelas maquininhas. Impressionante. A Bíblia nos adverte em todas as suas profecias, porque a Bíblia é uma inspiração de Deus para nós, para nos orientar, para nos mostrar como será a vida daqueles que não têm Cristo, daqueles que não vivem com Cristo, para mostrar a vida também daqueles que se dizem viver com Cristo, mas estão participando de todas as negritudes, de todas as sujeiras, de todas as iniquidades daqueles que não têm Cristo. São os verdadeiros falsos profetas que a Bíblia nos adverte, falsos crentes, falsos pastores, falsos diáconos, presbíteros, finalmente, falsos. São aqueles pseudos anátemas que vivem um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, a palavra de Deus nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Outra coisa que você nota, que você vê na televisão, principalmente no YouTube, ultimamente reduziu o número de profetas, mas até do exterior, profetizando coisas que não acontecem. Então nós devemos ter cuidado com esses pastores, devemos ter cuidado com esses pseudos cristãos. Cristão ou não, meu irmão, crentes, são crentes. Porque o cristão verdadeiro, salvo lavado pelo sangue de Jesus, ele não tira um centavo nem um grão de arroz de ninguém. Cada versículo e capítulo é inspirado e nós temos que segui-lo. É inscrito por João, porque foi ditado por Deus para que ele escrevesse. Por Pedro, por Paulo, por todos os livros, por Moisés, por Salomão. Em todos os livros da Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, foram inspirados, ditados, e aqueles escreveram, aqueles homens que eram considerados escribas. Hoje nós chamamos de escrivãos.
Você, quando vai para a justiça, tem um escrivão lá, né? Uma pequenas causas, que é o mais comum entre nós. Você vai ditando e o moço lá vai escrevendo o que você vai dizendo, você está fazendo aquela reclamação, aquela solicitação, e ele vai escrevendo tudo aquilo. Muitas das vezes o escrivão é a favor daquela firma, é beneficiado pelaquela firma, e você vai dizendo, eles vão botando as palavras minimizadoras, diferentes daquilo que você está dizendo. Então é preciso, quando você tiver que assinar, ler o que está escrito. Porque existe corrupção em tudo que é lugar. Portanto, temos que ter cuidado, porque a palavra de Deus não foi escrita por nenhum dos que têm os seus nomes nos livros. Ou melhor, foram escritas por eles, mas ditadas divinamente. E um dos mandamentos maiores da Bíblia é aquele escrito pela própria mão de Deus nas pedras. Ali no capítulo 20 de Êxodo, você deve procurar ler, principalmente versículo 4 e 5. Fazer com que os seus amigos, os seus parentes, os seus filhos tomem conhecimento da palavra de Deus. Porque em cada capítulo, em cada versículo, todos eles, meus amados irmãos, meus amados amigos, os irmãos sabem. Os verdadeiros crentes e até os falsos, os crentes, sabem, conhecem. São inspirados por Deus, não é? Portanto, meu amado irmão, meu amado amigo, a inspiração se entende até os mínimos detalhes dos textos sagrados, como foi dado originalmente quando os homens santos de Deus falaram e escreveram aos seres movidos pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 1, 21, ele diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, meu amado amigo, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, toda a Escritura repete, agora em Timóteo, toda a Escritura, meu amado irmão, é produzida por vontade, não é produzida por vontade de homens, viu? Mas homens santos de Deus escreveram e depois falaram, possuído, revestido pelo poder do Espírito Santo. É preciso conhecer a verdade para que a verdade nos liberte de sermos crentes convencidos e não convertidos. Ainda, em 2 Pedro 1, 21, a profecia, repete, confirmando, fortalecendo a nossa fé, não é? A profecia nunca foi produzida por vontade. Em João, como foi dito, né? A profecia nunca foi produzida por homens. Em João 6,63, é o Espírito que dá vida à carne. Né? Não aproveita nada. A carne não aproveita nada. As palavras que vos falo são espíritos de vida. Porque as palavras são palavras do Espírito Santo, são palavras de Deus para você nesta manhã, meu amado amigo, meu amado irmão. Deus e não dos homens, esta é a palavra verdadeira. Abre teus olhos e vede. Olhai para as novas escrituras que estão ditando por aí. Existem até novas Bíblias. Bíblias para gay, Bíblias para isso, Bíblias para aquilo. Satanás está praticamente dominando, chegando ao mundo, como a palavra nos diz, as profecias. Em Atos 1,16, que o Espírito Santo, pela boca de Davi, falou antes sobre Judas, que foi o guia para os que levaram Jesus à morte. Vejam bem, foram escritas por eles, mas ditadas pelo Espírito Santo. Mas me preocupa muito aquele versículo do capítulo 20 de Êxodo, que diz assim, Êxodo capítulo 20, 4 e 5,
Vou ler aqui na Bíblia Católica. Capítulo 20. Versículo 4 e 5. Começar do 3. Não terás outros deuses diante de mim. Quando você entra numa igreja que está cheia de deuses de todos os tipos, é em consequência daqueles deuses que eles adoravam antes de pedra. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Vênus e tantos outros. Porque quando você se vê, acredita muito mais. Mas acreditar pelo Espírito só com o poder de Deus, só com o revestimento do Espírito Santo. Se assim não for, não há fé, não há segurança e não há certeza. Portanto, meu amado amigo, convertei-vos a Cristo, em verdade, para que assim possa você dizer, eu estarei no céu com o Senhor Jesus. Não é? Em João capítulo 6, 63 diz, e o Espírito da vida, a carne, não aproveita nada. Quem vos fala, né? Quem vos fala realmente da vida eterna é o Espírito Santo de Deus, porque é a palavra de Deus através do Espírito Santo. Não há um outro. Em Atos capítulo 1, versículo 16, que o Espírito Santo falou com Davi, que nos fez levar a este versículo do capítulo 20 de Êxodo. Meus amados irmãos, é tempo de conversão, é tempo de pregação, não é tempo de estar de braços cruzados, vivendo realmente aquilo que Cristo quer. O amor está esfriando, o amor está só na carne e não no coração. O respeito à pessoa humana está só na carne e nas palavras e não no coração. Portanto, devemos nos regozijar sempre no Senhor. E outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, porque Ele é o Senhor da nossa salvação. Ele é o Senhor da nossa vida e quer nos tirar da perdição, das trevas para a sua luz. Vinde, pois, ter este encontro. Procure uma igreja séria, procure ver a procedência, a origem. Lhe sugiro as igrejas batistas, que são as mais corretas. Pregam a Bíblia integralmente, principalmente as tradicionais, que é de onde o povo foge mais. As igrejas tradicionais, que pregam realmente a Bíblia dos apóstolos, ditada pelo Espírito Santo, estão praticamente vazias, porque você não suportou permanecer ali, porque Satanás lhe inquietou e venceu o seu eu, o seu ego, o seu interior. E você fugiu da cruz como Satanás foge. Mas ainda é tempo, estamos na graça. Estamos perto do fim da graça. Mas ainda há tempo para você. Volta para Jesus. Muda a tua igreja. Se o teu pastor apoia a esquerda, cristão não é de esquerda. Cristão segue a Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Até outra vez nos encontrarmos. Que o Senhor te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém.